Atualização. Eu sou a babaca por não ceder às birras do meu irmão. História original. Eu, mulher de 29 anos, comprei recentemente uma casa e um carro novo. Admito que provavelmente gastei mais na minha casa do que deveria, mas, tendo crescido muito pobre, sempre foi um sonho meu morar em uma casa legal. Eu trabalhei muito duro para chegar onde estou, tanto que passei por inúmeros términos, porque sempre escolhi a carreira em vez dos garotos. Meu irmão, homem de 25 anos, está desempregado no momento. Ele trabalhava como guia turístico antes e mal consegue sobreviver. Ele tem 5 filhos agora, e contando, pois sua esposa anunciou a gravidez recentemente. Ele me mandou uma mensagem no Facebook dizendo que queria falar sobre algo e pensei que ele queria me nomear madrinha de seu bebê, que estava chegando. Eu disse que sim e o convidei para a casa para obter sua aprovação sobre algumas coisas que modifiquei para nossos pais. Eu o levei para um tour e ele admirou muito minha casa, dizendo coisas como o quão animado ele estava para levar as crianças para minha casa. Não me importo com isso, pois pensei que ele queria dizer uma visita, para a qual estou mais do que feliz em recebê-los. Imagine minha surpresa quando ele finalmente me sentou e revelou sobre o que queria falar. Ele quer que eu lhe dê minha casa. Esclareci se ele se referia a esta casa ou a outra casa que comprei para meus pais, na qual ainda moro, ainda com modificações em andamento na casa dos meus sonhos. Ele disse que a casa é grande o suficiente para sua família e que eu poderia visitá-los quando quisesse. Ele até ofereceu que se eu realmente quisesse morar lá, poderia me mudar para o quarto da empregada e modificá-lo para meu uso pessoal. Fiquei chocada por não conseguir falar, pois ele me agradeceu várias vezes pela casa. Finalmente, perguntei de onde diabos surgiu a ideia, e ele disse que nossa mãe falou para ele que eu lhe daria minha casa. É claro que corrigi isso, e foi aí que as coisas deram errado. Meu irmão disse repetidamente que, como nossa mãe disse que a casa era dele agora, eu não poderia fazer nada além de ceder. Liguei para minha mãe para dizer a ele para cair fora, e vejam só, minha mãe ficou do lado do meu irmão. Para encurtar essa longa história, minha família inteira me cortou, e meus pais me rejeitaram até eu dar minha casa ao meu irmão. Meu pai foi levado ao hospital por causa dessa briga, e agora me sinto muito mal. O cara com quem estou saindo agora disse para dar a casa ao meu irmão, e ele me ajudaria a comprar outra. Reddit, eu sou a babaca aqui? Para esclarecer, a casa que eles querem é a recém-comprada. Uma que eu pensei que poderia criar 5 adoráveis bebês peludos. A casa da família também está em meu nome, pois tive que fazer um empréstimo naquela época para comprá-la. Então, pode parecer óbvio que eu não sou a babaca à primeira vista, mas sinto que poderia ser, porque meu pai foi hospitalizado por causa da briga pela casa. Agora os principais comentários antes de ler as atualizações. Não sou a babaca, mas o que diabos está acontecendo aqui? O direito do seu irmão de esperar que você dê a ele sua casa? E a coragem dos seus pais de esperar que você realmente faça isso? Na verdade, se seus pais querem sustentar seu irmão, eles podem convidá-lo para morar na casa que você comprou para eles. E eles podem morar no quarto da empregada. Família pura é tóxica. E se é assim que eles te veem, como um banco, então cortar o contato é uma coisa boa. Eu expulsaria todos, exceto o pai, das casas que você possui, e trancaria tudo com um advogado por segurança. Câmeras. Esse sub é muito familiar para algumas pessoas insanas. Isso é uma piada? Uma das mais claras que não é babaca que eu já vi. Você já deu uma casa para seus pais e eles se encarregaram de doar sua casa também? Ah, obrigado. Eu me sinto muito mal, no entanto. Como mencionei, meu pai foi levado ao hospital por causa disso. Sinto-me muito culpada, porque se eu não tivesse brigado com meu irmão e minha mãe, provavelmente teria ficado tudo bem. Meu namorado acha que eu deveria dar minha casa ao meu irmão, pois ele acha que eu posso comprar outra em alguns anos. Ele tem razão, então isso me corrói. Não sou a babaca. E você deveria vender a outra casa em seu nome, já que eles te renegaram, e usar o dinheiro para umas férias incríveis. Que horrível! Esse comentário me fez rir. Essa é a mesma sugestão da minha chefe, que também é minha melhor amiga. Ela disse que eu deveria usar o dinheiro para me presentear com umas férias legais na Europa, como eu sempre quis. Atualização. Estou tentando ler todos os comentários e estou muito emocionada com o apoio. Estou temporariamente hospedada na casa de um amigo desde então.
Suas palavras encorajadoras realmente ajudaram a aliviar meu humor. Finalmente decidi não dar esta casa e vender a outra, para ajudar a pagar a grande maioria do empréstimo da casa dos meus sonhos. Também decidi remover o acesso dos meus pais aos meus planos de saúde e removê-los do meu seguro. Por último, mas não menos importante, obrigado pelo prêmio, gentis estranhos. Ler seus comentários me fez perceber o quão ridiculamente irreal isso parece. E agora, a atualização 8 meses depois. Olá! Muitas pessoas entraram em contato comigo desde minha postagem original. Muita coisa aconteceu, então vou tentar incluir o máximo de detalhes possível. Cortei minha família em dezembro e removi todos os serviços que os beneficiariam estando ligados a mim. Pensei, ei mãe, se você me disse que estou morta para você, então não ganhará mais uma casa grátis de mim. As reações da nossa família estendida foram exatamente como esperado. A maioria dos adultos ficou do lado da minha mãe, mas meus primos me apoiaram. Fui a uma reunião de família, sem ser convidada, que inicialmente patrocinei. E isso não é o pior. Minhas tias e meu tio barraram os portões quando cheguei à casa da minha avó. Não vou me estender mais sobre isso, porque ainda dói. Minha mãe também me processou por vender a primeira casa em janeiro. O processo não chegou aos tribunais superiores e eu ganhei. No entanto, a percepção pública sobre mim piorou. Ela e meu irmão aproveitaram essa derrota para distorcer a história e ganhar simpatia. Eles postaram nas redes sociais que sou uma filha ingrata e que devo a eles tudo o que tenho. Também me culparam pela morte do meu pai. Sim, ele morreu. Eu nem consegui ir ao funeral porque fui banida. Quando isso aconteceu, quase desisti e pensei em assinar os papéis para dar a casa ao meu irmão. Me culpei e acreditei que meu egoísmo matou meu pai. Nesse ponto, meu namorado me convenceu a tirar uma folga do trabalho e procurar ajuda profissional. Fiz isso, e só agora percebo como foi confusa a forma como fui criada. Não acredito que foram necessários estranhos na internet para eu perceber que havia algo errado na maneira como eles me tratavam. Para ser honesta, quase decidi não postar uma atualização. Foi no mês passado que meu terapeuta sugeriu que eu fizesse isso, porque foi o ponto em que comecei a me afastar deles. Pelo lado positivo, vi como a família do meu noivo realmente gosta de mim. Achei que estavam sendo apenas gentis, mas coisas aconteceram e eles me apoiaram em cada passo, especialmente quando meu parceiro teve que viajar para o exterior por uma semana a trabalho. Eles cuidaram de mim e me garantiram que eu valho mais do que minha família pensa. A coisa mais linda que já ouvi veio da mãe dele. Enfim, no último dia 21 de julho, aniversário do meu pai, minha mãe entrou em contato comigo. Ela disse que entendia que não tinha o direito de me impedir de ir ao funeral, mas na época, tudo o que conseguia pensar era no fato de que eu os cortei do meu plano de saúde, o que os impediu de cobrir a hospitalização do meu pai. Eu não tinha percebido isso e choramos por horas. Ela disse que ainda me culpa e acha que não pode me perdoar. Acho que a entendo. Meu terapeuta me disse que pensar em IC é contraproducente, mas mesmo assim, se eu pudesse voltar no tempo, teria ajudado. Meu irmão não fala comigo. Tudo bem. O sentimento é recíproco. Acredito em consequências naturais. Você cortar seus pais e família financeiramente depois de ser manipulada e maltratada é uma consequência natural. Sua mãe pode te culpar o quanto quiser, mas foram as ações dela que começaram tudo. Você é incrível e forte por ter trabalhado tanto para superar isso. É por isso que dizem que o destino tem um senso de ironia. Você estava disposta a dar quase tudo para sua família, mas queria uma coisa para si mesma. Sua família não permitiu isso e acabou perdendo tudo o que você já tinha dado. Isso gerou muitas consequências. Eles são egoístas e realmente destruíram o relacionamento. É uma pena. Que você ainda esteja sendo manipulada por essas pessoas é insano. Você precisa manter esse contato zero. Sua mãe mostrou imediatamente que não aprendeu nada, não mudou e nem te vê como uma pessoa, apenas como uma fonte de recursos. Agora para a próxima história. Eu sou a babaca pela minha reação quando meu marido perguntou sobre o jantar depois que eu dei a ele a notícia da morte da minha mãe? Perdi minha mãe há poucos dias para o câncer. Tive um bom relacionamento com ela e com minhas irmãs. Eu participei dos cuidados dela e meu marido ajudou muito nos últimos meses. Eu a amava. Ou pelo menos assim eu pensava. Ele me ajudou a cuidar da casa dela. Eu a visitava diariamente e ele cuidava do quintal dela.
Ele levava os cachorros para passear. Cuidava das finanças dela, pois ele é contador. Levava para ela tudo de que ela precisava antes de ir ao hospital. Nunca reclamei do que ele fez ou do tempo que gastou para ajudá-la. Recebi a notícia da morte da minha mãe e da minha irmã às 18 horas. Meu marido chegou em casa em 30 minutos. Ele estava descansando no sofá da sala quando desci e meu rosto provavelmente estava bem expressivo, mas de alguma forma ele não percebeu. Ele falou casualmente sobre como o dia dele foi longo e difícil, sem notar que eu não disse uma única palavra. Então, finalmente, falei e disse a ele que minha mãe tinha acabado de falecer. Ele perguntou quando, e eu respondi que tinha sido há cerca de 1 hora. Ele se recostou no sofá, me olhou por um longo minuto e então perguntou: "Então, o que tem para o jantar?" Eu congelei. Eu só olhei para ele e perguntei: "O quê?" Ele respondeu que antes de irmos ao hospital, precisávamos comer algo. Eu explodi de raiva e o chamei de inacreditável por reagir dessa forma à notícia da morte da minha mãe. Ele retrucou dizendo que tinha trabalhado o dia todo sem comer e que não devia nada a ninguém. Ele falou sobre todas as coisas que tinha feito para ajudar minha mãe nos últimos meses, como se isso justificasse sua atitude. Disse que sentia muito, mas precisava comer depois de um dia tão longo e que minha explosão de raiva era injusta. Eu subi as escadas, me arrumei para encontrar minha irmã e saí sem falar mais nada. Ele pediu para eu esperar até que ele comesse algo, mas eu ignorei e fui embora. Fiquei com minha irmã após o funeral e ele veio tentar conversar, mas eu ainda não estava pronta para isso. Minha irmã ficou confusa e me disse que, independentemente da resposta dele, meu marido não merecia esse tratamento, especialmente depois de ter ajudado tanto. Ela disse que eu deveria tentar resolver as coisas com ele, mas eu disse para ela não se meter. A primeira coisa que ele disse ao receber a notícia da morte da minha mãe não foi "sinto muito" ou "você está bem?", mas sim uma pergunta sobre o jantar. Ele nem sequer reconheceu a morte dela antes de pedir comida. E depois disso nunca pediu desculpas. Ele só tentou justificar porque eu não deveria estar brava com ele e disse o quão injusto era da minha parte. Tudo isso sem nunca oferecer uma palavra de condolências. Estou tão chocada com a pausa que ele deu antes de falar. Parece que ele estava realmente pensando no que dizer, e ainda assim escolheu isso. Parece que ele tomou uma decisão consciente de não mostrar empatia. Não foi um comentário impulsivo. Ele pensou no que estava dizendo. E ainda pior, ele dobrou a aposta e me culpou. Nem sequer tentou se desculpar por sua falta de sensibilidade. Algumas pessoas podem dizer a coisa errada em um momento difícil, mas o que diferencia é quando reconhecem e pedem desculpas. Ele não fez isso. É inacreditável. Ele é um adulto e sim, ele consegue fazer um sanduíche para si mesmo. Não consigo imaginar meu marido reagindo assim se minha mãe tivesse morrido. Nem um pouco. Essa é uma frase que ninguém esperaria ouvir após contar a alguém que sua mãe faleceu. Muito menos de seu próprio parceiro. Não há desculpa para essa falta de empatia. Você tem todo o direito de ficar chocada com a reação dele e de se sentir mal apoiada. Sinto muito pela sua perda e pelo fato de ter recebido tão pouco apoio da pessoa que deveria estar ao seu lado. Não sei o que o levou a agir dessa maneira. Ele costumava reclamar de estar sobrecarregado, e eu sempre tentei ouvi-lo. Minha irmã sugeriu que talvez ele já esperasse a morte da minha mãe, por isso não foi uma surpresa para ele. Mas mesmo assim, isso não justifica o que ele fez. Estou chocada e muito chateada. Agora a próxima história é intitulada "Eu sou o babaca por não querer segurar meu sobrinho recém-nascido?" Minha irmã está brava comigo, um homem de 21 anos, por causa disso. Aqui vai um pouco de contexto. 2 anos atrás, minha namorada e eu tivemos uma filha, mas ela nasceu prematura e muito pequena. Só a segurei uma vez antes de ela falecer. Foi uma experiência extremamente dolorosa, e eu amava muito. Agora, com o passar do tempo, achei que estava pronto para seguir em frente, mas isso voltou à tona quando minha irmã anunciou que estava grávida. Todos nós ficamos felizes por ela, inclusive eu. Achei que seria legal ser tio. Ela deu à luz recentemente e meu sobrinho já tem 1 mês. No último fim de semana, fomos visitá-los pela primeira vez e todos estavam animados para segurar o bebê. Minha mãe estava ao meu lado quando minha irmã passou o bebê para ela. Só de vê-lo se mexendo e fazendo barulhos, comecei a pensar novamente na minha filha. Desde a perda dela, eu não tinha chegado perto de nenhum outro bebê.
Essa seria a segunda vez que seguraria um bebê, e não era minha filha. Na minha cabeça, pensei, eu não consigo fazer isso. Minha mãe me perguntou se eu queria segurar o bebê, e eu disse que estava tudo bem, que ela poderia continuar. Minha mãe pareceu entender, mas minha irmã fez uma piada dizendo que o bebê não morde. Mas eu acho que você não deveria ficar com raiva da sua irmã ainda. Ela é uma mãe de primeira viagem, está lidando com a falta de sono e ainda está com os hormônios da gravidez a 1000 nesse momento. Ela agiu mal. Mas espero que quando ela estiver mais descansada e recuperada, vocês possam conversar sobre isso de forma tranquila, para que ela entenda o seu lado e se arrependa. Você não foi errado. Você ainda estava sofrendo e foi uma surpresa que trouxe de volta sentimentos que ainda machucam. Sua irmã foi insensível ao tentar te forçar a segurar seu sobrinho enquanto você ainda estava lidando com o luto. No mínimo, ela te deve desculpas por suas reações e por não ter respeitado seus sentimentos. Você não fez nada de errado e não tinha como saber que essa situação traria tantas emoções.